Aleluia, glória a Deus. Você pode dizer aí que Deus é bom? Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, fala assim: Deus é bom. Fala para ela assim, hein? O fim não chegou. O fim não chegou. Glória a Deus. Obrigado, pessoal, pode descer. Glória a Deus, pode se assentar em nome de Jesus. Deus é bom, irmãos. É um prazer estarmos juntos aqui nessa noite, compartilhando a palavra de Deus. E enquanto eu estava buscando ao Senhor sobre essa palavra que nós vamos compartilhar aqui com vocês, eu tive uma visão de um GPS, de um Waze, que muitos de nós usamos hoje em dia nos nossos carros, quando estamos indo para algum lugar. Quem é que usa um desses aí? Acena com a mão assim, só para eu não me sentir abandonado. E o que eu quero compartilhar com vocês, e que o Espírito Santo falou comigo, é que nessa noite, Deus ele vai recalcular as nossas rotas, Deus vai recalcular o nosso caminho. Muitas vezes nós colocamos um destino quando a gente quer chegar em algum lugar. Se você está aqui no bairro de Pinheiros, quer chegar no bairro de Santana, pode ser que você entre em algumas ruas erradas, e aquele tempo que demoraria 40 minutos vire 50, vire 1 hora, vire 1h30, dependendo dos caminhos que você vai pegar. Se você não seguir a rota, você vai demorar mais do que era planejado. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que, independentemente dos caminhos que você seguiu, que às vezes não eram os que Deus tinha preparado desde o início para mim, nem para você, mas hoje, Deus está dizendo para você que existe uma grande oportunidade de restauração e de recálculo desse caminho. Sabe, a Bíblia fala que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida, mas ele é justiça, ele é paz e ele é alegria. Fala comigo: justiça, paz e alegria. Eu não sei se em alguma área da sua vida você não está vivendo a plenitude da justiça, a plenitude da paz e a plenitude da alegria de Deus. Mas nessa noite, a justiça, a paz e a alegria vai ser feita de forma plena, de acordo com o Espírito Santo de Deus e o propósito dele na sua vida. Amém? E eu quero falar com vocês essa noite exatamente sobre a gente tomar as rédeas dos nossos caminhos, a gente tomar as rédeas e o governo da nossa vida. Sabe, porque se a gente não tomar a rédea e o governo, alguém toma. Se você não governar a sua vida, meu irmão, alguém vai governar por você. Eu cheguei a essa conclusão já há algum tempo. Se a gente terceirizar as nossas vidas, alguém vai dominar ela por nós. E esse alguém, eu falo para vocês que Jesus disse: o mundo jaz do maligno. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas a gente vive num sistema caído, a gente vive num sistema corrompido. E se você não tomar as rédeas da sua vida pela palavra de Deus, o mundo toma por você. E aí a gente vai ficar só recalculando, pegando o caminho errado, e vai demorar mais tempo para chegar onde Deus quer que você chegue. Então, eu quero dizer para vocês é que chegou o tempo de você governar a sua vida. Mas não é você governar por você mesmo. Não é você governar na sua força, não é você governar no seu intelecto, na sua capacidade. É você governar pelo poder do Espírito de Deus que habita em você. Meu irmão, você pode fazer muito mais naquele que te fortalece. Você pode tudo naquele que te fortalece. Sabe, a Bíblia fala lá em Gênesis no capítulo 2, no versículo 1, que Deus ele planta um jardim no Éden, e lá ele coloca o homem. Sabe, essa palavra jardim no Éden, essa palavra jardim, ela tem um significado no original de lugar cercado, lugar guardado, lugar protegido, lugar de provisão. Fala comigo, provisão. Quando o homem foi colocado no jardim, ele não precisava trabalhar, ele não precisava se esforçar, estava tudo disponível. Deus falou: olha, de tudo aquilo que eu coloquei, das árvores que eu plantei, usufrua, coma, beba, tudo está disponível, você governe esse lugar. E o homem, ele abre mão desse governo. Nós sabemos a história, a serpente engana a mulher, e consequentemente depois engana o homem, e o homem ele abre mão desse governo. E por ele abrir mão desse governo, ele perde a provisão. Ele não perde só apenas o direito de estar nesse jardim. Ele não perde apenas o direito de estar nesse lugar guardado, de estar nesse lugar cercado, de estar nesse lugar protegido. Sabe, eu gosto de usar um exemplo. Eu tenho filhos pequenos, vários, bastantes. E os filhos pequenos normalmente eles gostam de dormir na cama dos pais, sim ou não?
O segredo da proteção está na cama ou está na gente? Está na gente. Se a gente tirar a cama e for para a varanda, os nossos filhos vão atrás da gente na varanda. A proteção do jardim não estava naquilo que estava disposto no jardim, estava no provedor. O homem, ele abriu mão do provedor. Ele abriu mão. Abra comigo lá no livro de Isaías, capítulo 32, versículo 15. Meus irmãos, em Deus há restauração de todas as coisas, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus mais alto aí? Em Cristo Jesus há restauração de todas as coisas. Então, o homem ele perde o direito da provisão, porque ele não está mais ligado no provedor. E aí, por conta disso, ele tem que sair do jardim, do suor do seu trabalho. Deus diz para Adão: do suor do seu trabalho você vai ter que comer. Nós temos que trabalhar hoje, meu irmão. Sim ou não? Nós temos que trabalhar. E a mulher, para que ela possa ter filhos, para que ela possa procriar, vai ter dores. É assim, isso aconteceu por conta da falta de governo que tinha lá no jardim, naquele lugar cercado, naquele lugar guardado, naquele lugar protegido. Mas o profeta diz lá em Isaías capítulo 32, versículo 15: até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Fala assim comigo: já veio. Então o deserto se tornará em pomar, e o pomar será tido por bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no pomar. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus nunca nos fez para morar fora do jardim. Deus nunca nos fez para viver no caos. Deus nunca nos fez para viver na necessidade. Deus nunca nos fez para viver na escassez. Deus nunca nos fez para viver naquilo que é limitado. Foram decisões. Sabe, não é culpa do Waze, que está 40 minutos e você erra o caminho e vira 1 hora. E às vezes a gente quer culpar o coitado do GPS. Não é culpa dele que você entrou na rua errada. Tudo bem que às vezes ele coloca a gente em umas ruas meio sinistras, né? Mas é para você confiar no Espírito Santo, meu irmão. Sabe quando ele te coloca naquela quebrada? Você fala assim: eu vou na força do Espírito. Entendeu? Vai com ele, segura na mão dele e vai. Confia nele e o mais ele fará. O propósito de Deus é a gente viver no pomar. O propósito de Deus, e é por isso que essa profecia veio, e ela se cumpriu quando o Espírito desceu. Nós fomos cheios do Espírito, nós temos Ele habitando dentro de nós. Então, meus irmãos, eu quero dizer para você, vira para a pessoa que está ao seu lado e fala assim: nós temos o direito de viver no pomar. Só que, meu irmão, para que a gente viva nesse pomar, a gente tem que tomar o governo, a gente tem que tomar as rédeas, a gente tem que, sabe, ter uma responsabilidade de autocontrole das nossas vidas, sabe, um conceito de parar de querer terceirizar as coisas e as responsabilidades, porque Deus, Ele é um Deus que governa sobre tudo, e Ele é um Deus que governa sobre todos. E como um bom pai, como o seu pai, como o meu Abba Pai, como o nosso bom pai, Ele quer compartilhar todos os segredos do céu para conosco. Sabe, a Bíblia fala lá em João 15:15, que Deus já não nos chama mais de empregados, mas de servos, porque o servo não sabe aquilo que o seu Senhor faz. O Senhor não compartilha com o seu servo os seus segredos, mas com os amigos Ele compartilha. Com os seus filhos Ele compartilha os seus segredos, Ele compartilha os desejos do seu coração. Meus irmãos, nós somos amigos de Deus. Deus quer compartilhar com a gente os segredos do coração dEle. Você e eu somos amigos do Senhor, nós somos filhos dEle. Em João 10:10, Deus diz também que Ele veio para trazer uma vida, mas não uma vida qualquer, é uma vida abundante. E aí você pode dizer: mas Felipe, eu não sei o que significa abundante, mas vamos pensar nessas 3 palavras que, em cima dessa revelação que o Espírito Santo me trouxe nesta tarde, quando eu estava buscando essa palavra: justiça, paz e alegria. Nós temos transbordantes em justiça, nós temos transbordantes e abundantes em paz, e nós temos transbordantes e abundantes em alegria. Sabe, você ser uma pessoa que transborda a justiça de Deus, que você transborda a alegria de Deus, que você transborda a paz de Deus. Só que essa vida, ela é possível quando você está guiado pelo Espírito, porque para que a gente viva no pomar novamente, tem que ser pelo Espírito, tem que ser guiado pelo Espírito.
E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Como viver este propósito, como alcançar este governo de Deus aqui na terra, alcançando esse propósito. E eu quero trazer para vocês duas histórias de dois homens que tinham propósitos. Dois homens que Deus colocou lá no propósito deles, no Waze deles lá, o fim, que era um fim de justiça, um fim de paz, um fim de alegria. Mas eles tiveram destinos diferentes. E não significa que no meio do caminho, meus irmãos, não vamos ter dificuldades, não vamos ter problemas. Sabe, hoje de manhã, nosso pastor Janduí, quem esteve aqui hoje de manhã, dá uma glória a Deus. Ele trouxe uma palavra sobre tempestade. Se você não esteve, ouça pela internet. Sabe, o caminhar com Deus, a vida com Deus, nunca foi uma garantia de ausência de chuva, mas sempre foi uma garantia de que a boa mão dele está te cobrindo. Sabe, a caminhada com Deus nunca disse que você não passaria por problemas, mas é uma garantia de que Deus nunca vai te abandonar diante dos problemas. É uma garantia que você tem de que com Ele tudo é possível. Então, mesmo que durante essa caminhada você passe por algumas situações, você nunca vai deixar de ter frutos de justiça, você nunca vai deixar de ter frutos de paz, e você nunca vai deixar de ter frutos de alegria. Sabe, eu gosto de dar esse exemplo sobre alegria, só para você entender e a gente dar continuidade. Eu torço para um determinado time que eu não vou falar para não ficar envergonhado, mas o meu time está perdendo muito. E aí as pessoas falam: Felipe, você gosta quando seu time ganha, quando seu time perde? Não, eu não fico feliz, mas eu jamais vou perder a minha alegria por conta disso. Isso não tem significância nenhuma para a minha vida. Eu estou dando um exemplo fútil, como futebol, mas você pode levar essa régua para outras coisas, para você entender que a alegria é um fruto do teu espírito recriado em Cristo. Independentemente daquilo que você está vivendo, manifeste frutos de alegria, manifeste frutos de paz e manifeste frutos de justiça. Isso é viver no pomar. Porque no momento certo, Deus está recalculando as suas rotas, Ele está te colocando no caminho certo, para que você alcance o fim que você deseja. Porque Ele é fiel e justo para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Quem tem promessas de Deus aqui? Pelo menos uma. Fique de pé em nome de Jesus. Sabe, o Espírito Santo de Deus me mostra que muitas pessoas aqui até desistiram dessas promessas. Deus não esqueceu de nenhuma das promessas que Ele te fez. Deus não esqueceu, porque a palavra dEle não volta vazia. Tudo que Deus fez, Ele fez através da sua palavra. E tudo que Ele fez acontece. Pode ser que você ainda não viu a realidade disso acontecer no seu hoje, mas já existe. Já existe. Então eu gostaria que você levantasse as suas mãos agora, e você num ato de fé, agradecesse a Ele. Agradecesse a Ele. Seja grato a Ele. Mesmo que os seus olhos ainda não estão vendo, mesmo que as suas mãos ainda não possam tocar, mesmo que você ainda não possa sentir, seja grato. Seja grato por aquilo que Deus já te disponibilizou no mundo do Espírito e que vai se concretizar aqui no mundo físico. Pai, nós somos gratos. Pai, nós somos gratos, Senhor. Graças nós te damos. Senhor, antes de multiplicar os peixes, o Senhor agradeceu, e nós vimos uma multidão sendo alimentada. Senhor, antes de Lázaro sair do túmulo, o Senhor agradeceu, e nós vimos, Senhor, um morto sendo ressuscitado. Senhor, nós te damos graças e somos gratos a Ti. Mesmo que os nossos olhos ainda não veem, mesmo que as nossas mãos ainda não toquem, nós somos gratos a Ti. Gratos a Ti. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, pode sentar. Aleluia. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre dois personagens bíblicos muito conhecidos. Um se chama José e outro se chama Sansão. Eu falo para vocês que José, mesmo com todos os percursos que ele teve na sua vida, que não foram poucos, muitas coisas aconteceram na vida dele, ele alcançou o propósito de Deus, porque ele foi fiel, ele foi obediente, ele foi influente. E teve um outro homem, Sansão, que também tinha um chamado, tinha um propósito.
mas porque ele não foi obediente até o fim, e não soube exercer a influência para o qual ele foi chamado desde o ventre, ele não alcançou o fim para o qual Deus tinha o chamado. O que eu quero dizer para vocês essa noite é que a nossa responsabilidade em tomar o governo das nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, pode sim mudar o destino que nós vamos alcançar. Deus tem o propósito, o plano perfeito para as nossas vidas, mas você tem que tomar o controle, crer em Deus, confiar nele e ser guiado pelo Espírito. Amém? Abra comigo no livro de Gênesis, no capítulo 37, versículo 26. Gênesis 37, capítulo 26. A história de José é uma história belíssima. Eu vou tentar resumir para que a gente consiga avançar nesse raciocínio. Diz assim: então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Olha aqui para mim. José, ele, nesse momento que nós lemos, ele estava sendo vendido. Depois os seus irmãos tramarem contra ele, decidiram: vamos matar, não vamos matar. Estavam com raiva dele, estavam com inveja dele. E a Bíblia fala que um dos irmãos muda de ideia e consegue convencer os irmãos de, ao invés de matar José, vender ele como escravo. E a Bíblia diz que José ele é vendido como escravo aos ismaelitas. E na sequência, se nós lermos o texto, Potifar, que ele era homem de confiança de Faraó do Egito, acaba comprando José para trabalhar na sua casa. E José, quando ele começa a trabalhar na casa de Potifar, a Bíblia fala que Deus era com José. A Bíblia fala que em tudo o que José fazia, Deus era com ele, e que Potifar via a prosperidade de Deus na vida de José. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é que ser vendido como escravo, ser traído, praticamente ter tido uma tentativa de assassinato, não é uma situação boa para ninguém. É uma situação para que você consiga perder toda a sua crença, se é que sobrou algo, para que você continue crendo que Deus está no controle da sua vida. Mas a Bíblia fala que José, em nenhum momento, ele perdeu o governo sobre a sua vida. Ele perdeu a esperança e a expectativa de que Deus iria fazer algo através da vida dele. Tanto que quando ele entra na casa de Potifar, sendo comprado como escravo, ele começa a fazer. O que me diz que é o seguinte: não importa a situação que você está, faça algo. Não importa a situação que você está, quanto difícil ela seja, faça algo. Faça algo, porque Deus vai ser contigo. E as pessoas que estão ao seu redor vão ver que Deus é contigo e vão ver Deus prosperando o trabalho das suas mãos. Sabe, como é que Potifar iria ver que Deus era com José se José não fizesse nada? Se ele entrasse na casinha, falasse: ó, eu sou um coitado, fui traído pelos meus irmãos, não tenho mais propósito de vida, ó, todos me abandonaram, ó céus, ó vida, não existe mais futuro para mim, não tem mais jeito, a minha vida acabou, eu vou ser escravo o resto da vida. Isso é alguém que tomou a rédea da sua vida? Isso é alguém que está governando a sua vida? Não, ele ia ser governado. José, ele não deixou de governar, mesmo quando outros tentaram destruir os planos de Deus na vida dele. Porque José sabia o plano de Deus para a vida dele. Ele sabia que ele ia chegar num lugar onde as pessoas iriam se prostrar diante deles. Porque ele tinha tido aquela revelação, ele tinha tido aquele sonho. Então ele não desistiu, mesmo quando as coisas começaram a acontecer e dar errado. E o que eu quero dizer para nós, meus irmãos, é que quando as coisas dão errado, é aí que a gente não tem que parar. Quando as coisas dão errado, é aí que a gente tem que continuar, crendo que Deus é por nós, e ninguém vai ser contra nós, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quem é que pode parar a igreja do Senhor? Quem é que pode impedir o plano de Deus de se concretizar na minha vida e na sua vida? Se é plano de Deus, ninguém vai parar. E qual que é o jeito da gente saber? Peraí, mas será que é plano de Deus ou não? Aí que está a questão. Se formos guiados pelo Espírito, nós saberemos. Se formos guiados pelo Espírito, se tivermos uma vida de adoração,
de oração, de intimidade com a palavra, nós não vamos ser enganados. E aí a Bíblia fala que Potifar, ele começa a confiar tanto, e começa a ver Deus na vida de José, que ele entrega tudo nas mãos de José. Ele entrega tudo, ele confia tanto em José, que ele fala o seguinte: você é um homem que eu vejo que governa tão bem a sua própria vida, que você vai governar toda a minha casa. Você não vai só governar você vai governar toda a minha casa. Estou resumindo a história, mas você pode ler o capítulo 39, depois o capítulo 40 de Gênesis. A mulher de Potifar, que uma vez o pastor Janduí apelidou de Potifera, quando ele estava ministrando aqui, ela diversas vezes quis se deitar com José, e a Bíblia fala que José era um homem bonito, era bonito o homem, e aí a mulher queria se engraçar com ele, queria deitar com ele, e ele: minha senhora, como é que eu vou governar? Como é que eu vou governar a casa do meu Senhor, que me confiou toda a sua casa, e tocar na sua esposa? Não, isso nunca. Como é que eu vou trair o meu Deus, e vou trair a confiança do meu Senhor, Potifar? Não, não vou. Só que isso não foi nenhuma, não foi nem duas, até que em alguma situação, essa mulher, ela arma um esquema, onde ela praticamente cria uma cena, onde parece que José estava tentando estuprar ela, ao ponto que ele sai correndo e deixa suas vestes com ela, e aí ela começa a gritar, dizendo que ele estava tentando agarrar ela, que José estava tentando se deitar com ela, e aí ela chama os guardas, e manda chamar o seu senhor, manda chamar Potifar, e uma coisa que me chama muita atenção nessa história: Potifar era um homem muito poderoso, ele era um homem que tinha acesso direto a Faraó. Eu fico imaginando, naquela época, qualquer coisa era motivo de você mandar matar. José não foi morto. Eu vejo a mão de Deus numa situação como essa, sobre José, quando ele tem o governo sobre a sua própria vida. Eu quero que vocês entendam a história. Ele foi acusado de querer forçar uma situação com a esposa de um homem muito poderoso. Em qualquer outra situação seria a pena de morte para esse homem, mas ele não foi, ele foi condenado à cadeia, que já é muito, mas se fosse qualquer outra pessoa seria morte, mas José foi para a cadeia. Potifar, ele, mediante dos fatos, mediante a cena que a sua esposa fez, ele vai lá e é preso. Mais uma que José poderia ter entrado na casinha: agora acabou, agora não tem mais jeito, agora não tem mais solução, esse Waze aqui, essa rua que eu peguei, jamais eu vou chegar no meu destino, agora acabou. Não, essa não foi a decisão de José. José novamente, ele toma o governo, ele toma as rédeas da sua vida, ele fala: cara, Deus é comigo, Deus é comigo, Deus é comigo, e eu estou dizendo para você que Deus é contigo, meu irmão, Deus é contigo, minha irmã. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus é contigo. Eu não sei quais são esses caminhos, eu não sei o que a vida está te proporcionando, mas Deus é contigo. A questão é você confiar em Deus e entender que em Deus sempre existe uma saída para que você exerça o reino de Deus. Esse reino que não é comida, que não é bebida. Romanos capítulo 1, Romanos 8:1. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. Fala comigo, no Espírito. Fala, no Espírito. Porque é impossível a gente querer exercer a justiça, a paz e a alegria na naturalidade ou na carnalidade. Como é que você vai ser justo nesse mundo? Tem como? Sim ou não? Como é que você vai ser alegre nesse mundo? Tem como? Não. Como é que você vai sentir paz nesse mundo? Sabe, a gente vive hoje numa situação onde a gente tem que governar as nossas vidas contra aquilo que as pessoas dizem que é certo, porque o certo virou errado, o errado virou certo. Sabe, hoje eu fui almoçar depois do culto, e eu fui ali para a região dos Jardins, e não sei se todo mundo sabe, mas hoje está tendo a parada do orgulho LGBTQIA+. Meus irmãos, é complicado o que se vê na rua hoje em dia. E aí a igreja, ela fica preocupada com aquilo que se pode falar e com aquilo que não se pode falar.
Mas o governo de Deus, que está sobre a igreja, que está sobre a palavra de Deus, nunca vai mudar. Aquilo que é errado, e aquilo que é certo vai continuar sendo certo, e não vai mudar. Porque aquilo que é pecado, ele era e vai continuar sendo. A Bíblia não pode ser reescrita. A graça não vai mudar. Deus, ele vai aceitar o pecador, mas ele não vai aceitar o pecado. E nós temos que exercer o governo das nossas vidas mediante a injustiça, num mundo injusto, mas exercendo a paz, exercendo o amor, exercendo a alegria. Mas ela é no espírito, ela não é na carnalidade. Porque se for na nossa carnalidade, na nossa naturalidade, nós não temos como entregar isso que a palavra está nos dizendo. Mas no espírito nós temos. E quando a gente entra nessa vida no espírito, eu falo para você, José entrou numa cadeia. Cadeia. Como é que você vai exercer governo numa cadeia? Tem como? Não tem como. Como é que você vai governar da cadeia? Se bem que o PCC às vezes governa na cadeia, né? Mas tirando o PCC, como é que você vai exercer governo na cadeia? Não tem como. Não tem como a gente governar as nossas vidas estando limitado de tempo, estando limitado de acesso, estando limitado de instrumentos. Sim ou não? Mas José, ele conseguiu governar dentro da cadeia. De novo, as pessoas viam em José a mão de Deus. De novo, as pessoas viam em José a prosperidade de Deus. De novo, as pessoas viam em José o poder de Deus, ao ponto de José virar gerente da cadeia. Um preso virou gerente. O carcereiro deu a chave para ele e falou o seguinte: toma conta dos outros presos. Faz sentido para vocês? Porque para mim não faz. Só que, meu irmão, isso não é uma história que eu estou contando que não aconteceu. É real. Você crê na Bíblia? Dá uma glória a Deus aí. Você acredita na Bíblia? Então aconteceu. Um homem estava preso e ele começou a governar dentro da cadeia. Então eu não sei qual é a sua situação. Fala comigo, eu vou governar. Fala, eu vou governar. Porque quando você começa a dar o passo de agir no Espírito, o que é agir no Espírito? Pensa em justiça, pensa em paz, pensa em alegria. Você começa a exercer governo. E aí, pensa que o Waze começa recalculando. Sabe, aquilo que... E aí as horas começam a diminuir. Quando você começa a acertar o caminho... Eu já peguei caminho que estava 1 hora, baixou para 50 minutos, dá até uma alegria. Baixa para 40 minutos, ô glória. Quem sabe a sua promessa está chegando em 40 minutos, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos. Está chegando, meu irmão. Está chegando. A questão é você exercer esse governo no Espírito. Não, pastor, eu quero na minha justiça. Na sua justiça vai complicar. Na minha vai ficar pior ainda. Não, eu quero exercer o meu governo na minha capacidade. Vai ficar difícil. E aí José, dentro da cadeia, ele conhece 2 funcionários diretamente de Faraó, que eu não vou contar a história como que eles foram parar na cadeia, mas 2 funcionários de Faraó foram parar na cadeia. E José, ele revela os sonhos, e depois esses funcionários voltam lá para Faraó. E em determinado dia, os funcionários falam o seguinte: peraí, tem um cara. Gente, passou tempo, não foi 1 semana, 15 dias. Faraó, tem um cara lá na cadeia. Um cara bom, eu vou trazer ele aqui. Vai trazer o discernimento e a revelação desse sonho. Olha lá o governo. O governo recalculando a rota e acontecendo, chegando no propósito de Deus. José, ele é chamado por Faraó. E o final da história, ele vira governador do Egito. José, ele nunca deixou de governar a sua vida, mas ele governou tanto a sua vida, ele foi tão obediente a Deus, ele influenciou tanto outras pessoas, que ele exerceu o governo não só sobre ele, mas ele exerceu o governo sobre uma nação. Sabe, irmãos, vai chegar o dia que Deus vai te levantar para você exercer o governo sobre outras pessoas. Sabe, porque aquilo que Deus te deu, você vai compartilhar com outros. Sabe a ministração do barquinho? O seu barco vai estar tão cheio de peixes, você vai ter que compartilhar com os outros para não afundar. Amém? Seus barcos vão estar tão cheios de peixe que você vai compartilhar com os outros para não afundar. A questão é a sua forma de governar no Espírito. Amém? Falando de Sansão agora. Um outro homem
que tinha um propósito em Deus. Fala comigo, propósito. Meu irmão José, ele era escolhido por Deus, sim ou não? Fala sim. Ele era um homem de Deus? Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, não era só José. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você também é escolhido de Deus. Eu não sei se você ficou feliz com essa notícia, mas eu fico. Eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus para exercer governo. Começando aonde? Começando na minha vida. Se eu não governar a minha vida, eu vou governar quem? Tem que governar eu. Começo a exercer governo em mim. Começo a exercer um relacionamento entre pai e filho. Porque se eu não tiver um conceito de que Deus é meu pai, e que se eu sou seu filho, e que eu sou amigo dele, e que ele compartilha os segredos dele comigo, eu não dou o próximo passo. Ele é meu pai, ele é seu pai, ele te ama. Ele tem um reino disponível para ser vivido. E esse reino tem princípios, que não é comida, não é bebida, mas ele é justiça, paz e alegria. E como filho, junto com esse pai, a gente exerce essa autoridade aqui na terra. E a igreja, quando ele tem esse conceito, a igreja, quando ele tem essa unidade, é uma igreja que ela anda em justiça, ela anda em paz e ela anda em alegria. Se a gente fosse realmente uma igreja, eu não estou dizendo igreja, Verbo da Vida, Pinheiros, a igreja de Cristo na terra, a última coisa que a gente ouviria falar era de escândalos no meio da igreja. A última coisa que a gente ouviria falar era de erro dentro da igreja. Meu irmão, não estou dizendo que ninguém peca. Uma coisa é pecado, outra coisa é viver em pecado. São coisas diferentes. Todos nós pecamos. Mas nós vivemos no Espírito, nós não vivemos mais na carne. O que eu estou querendo dizer é que a igreja de Cristo não pode viver na carne. Então ela não pode viver no pecado. Sabe quando a gente ouve aqueles absurdos lá fora? Aqueles absurdos é de quem não anda no Espírito. Quem anda no Espírito não pode viver esses absurdos. Aí você vai falar assim: mas pastor, você está sendo arrogante? Não, não é arrogante, é temor à palavra. É temor à palavra. Responsabilidade para com o reino e para com este rei. Com o reino e para com o rei. Amém? A Bíblia fala lá em Juízes. Abra comigo Juízes capítulo 13, versículo 2. Nós vamos ler o texto onde os pais de Sansão recebem o chamado sobre seu filho. Diz assim: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca as tem concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Eu vou ler de novo só esse finalzinho. Quem estava dizendo isso aqui para os pais de Sansão era o próprio anjo do Senhor. E ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Então fala comigo, propósito. Ele tinha um propósito, sim ou não? Livrar Israel das mãos dos filisteus. Se você estudar a vida de Sansão, se eu falar, fala alguma coisa de Sansão, o que nós vamos falar? Forte, cabeludo, certo? É o que nós vamos lembrar de Sansão, né? Dos desenhos, né? Normalmente, das figurinhas que nós temos da nossa lembrança. Mas Sansão, ele era um homem que nasceu com um propósito. E eu fico imaginando os pais criando Sansão, que não deve ser fácil você criar uma criança dizendo o seguinte: ó, você nunca pode cortar o cabelo, você não pode tomar nunca nenhum tipo de bebida alcoólica, bebida, vinho ou qualquer outro tipo de bebida forte, você não pode tocar em nada morto. Ele tinha ali algumas regras, que por ser nazireu, separado para Deus, ele não podia fazer. Mas Sansão, mediante a esse ato seu, você está sendo chamado e levantado por Deus com uma força extraordinária. E essa sua força vai ser o que vai determinar Israel vencer os filisteus.
E o seguinte, Sansão, você vai ver que os pais de Sansão falavam: não se envolva com mulheres que não fazem parte do nosso povo. E Sansão, lembra que eu disse para vocês, abra comigo em Romanos capítulo 8, versículo 13. Antes de eu falar para vocês isso de Sansão. Romanos capítulo 8, versículo 13. Diz assim, Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nós aqui temos uma orientação da palavra, onde nós não devemos ser guiados pela carne. Nós devemos ser guiados pelo Espírito, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui dá uma glória a Deus. Então você não é guiado pela carne, você não é guiado pelas suas emoções, você não é guiado por aquilo que você sente, você é guiado por aquilo que você crê no Espírito. Amém? Sansão, ele era guiado não pelo propósito. Sansão não era guiado pelo governo do propósito de Deus. Ele ainda não tinha o Espírito por dentro, o Espírito ainda não tinha sido derramado, mas também não tinha sido sobre José. Mas José tinha um propósito. José sabia muito bem para qual aquilo ele foi chamado, da mesma forma que Sansão também sabia. Mas Sansão, ele decidiu ser guiado pelas suas vontades. E aí a história, se nós estudarmos a história de Sansão, você vai ver que Sansão, ele era um cara mulherengo. Sansão gostava de sair com várias mulheres, e ele não respeitava muito as orientações de seus pais. E quando seus pais davam as orientações que para ele não se envolver com determinada mulher, ele não seguia, até tentar casar com outras mulheres que não eram do seu povo, ele tentou, e só deu problema na vida de Sansão. E Sansão, ele demorou para entender o propósito para o qual ele tinha sido levantado em Deus, que é de exercer o reino de Deus ali para aquele tempo, o reino de Deus que era de livrar Israel das mãos dos filisteus. E Sansão, ele começou a se perder do foco, ele começou a se perder do caminho, e começou a se envolver com sentimentos, com emoções, e começou a se esquecer realmente para qual aquilo que ele deveria fazer, da sua força que não vinha dele, mas vinha de Deus. Sabe, muitas vezes a gente até começa bem, mas a gente não termina bem. Muitas vezes a gente até começa certo, mas a gente não termina certo. E meus irmãos, a gente tem que permanecer, sabe, lutar o bom combate da fé. Sabe, lutar o bom combate da fé, se existe um combate, é porque vai ter alguns trancos, sim ou não? Se tem combate, é porque não vai ser uma marolinha. Vai ter algumas coisas que você vai ter que exercer a sua fé em Cristo. Você vai ter que exercer a sua fé em Deus. Sabe, quando Pedro estava lá Jesus estava andando sobre as águas e chama Pedro para andar, Pedro, ele começa bem. Ele dá o passo, ele começa a caminhar sobre as águas. Meus irmãos, ele só afunda quando ele começa a dar mais atenção ao vento do que a Jesus. Se ele não dá atenção ao vento, ele não afunda. Quando nós damos mais atenção ao vento, a gente afunda. Se você fitar os seus olhos em Jesus, você não afunda. Esse é o bom combate da fé. É você entender, mesmo que a chuva caia, mesmo que o vento bata, a sua casa em Deus não cai. A sua casa em Deus não cai, ela não cai, porque você está sendo sustentado pela boa, poderosa mão de Deus. Não é qualquer mão, é a mão de Deus. É a mão de Deus, não tem como. E aí, resumindo a história de Sansão, ele cai numa armadilha, porque ele era muito forte, ele matava muitos, sozinho. E aí os filisteus, eles conseguem saber da fragilidade de Sansão, pega uma mulher chamada Dalila, fala assim: Dalila, vamos fazer uma estratégia aqui, você vai se engraçar com ele, você vai sair com ele, e você vai descobrir qual que é o segredo do cara. Descobre, pelo amor de Deus, da onde vem a força de Sansão. E aí Dalila começa a tentar descobrir de onde vem a força de Sansão, e conversa, vem, e até que ele fala: sabe o que é? É que eu sou nazireu, e eu não posso cortar o cabelo. Ela fala: conte-me mais. E aí ele começa a contar tudo o que acontece, e no momento que ele vai dormir, Dalila vai lá e corta o cabelo do cara. Com isso,
rompe a aliança que ele tinha com Deus através do voto de Nazireu, e a força dele já era. Os filisteus aproveitam que ele não é mais forte, prendem ele, arrancam os olhos dele. Imagine um cara que matava mais de 1000 pessoas sozinho, arrancaram os olhos dele e levam ele preso, e ele fica preso lá durante muito tempo. E a Bíblia fala que os filisteus, depois de algum tempo, eles vão fazer uma comemoração a um deus dele pagão, a um dos deuses pagãos dele, e decidem levar Sansão para tirar uma dele, para que ele seja zombado perante todas aquelas pessoas. Vá lá comigo para Juízes, capítulo 16, versículo 28. Se o pessoal do louvor já puder subir. Juízes, capítulo 16, versículo 28. Sansão, ele está sem os olhos, ele já está sem sua força, ele não cumpriu o propósito dele em Deus por completo. E aí, quando ele está nessa festa pagã, sendo zombado diante de várias pessoas, Sansão, ele tem um momento de sinceridade com Deus, onde ele faz uma oração com Deus, onde ele reconhece o seu erro, e ele faz essa oração a Deus. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustentava a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma coluna, e com a mão esquerda em outra coluna, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, e sobre todo o povo que estava com ele, e foram mais os que matou naquela noite, do que Sansão havia matado em toda a sua vida. Sansão matou naquela noite, não apenas a ele, o propósito, mas mais do que ele havia matado em toda a sua vida. E eu pergunto a vocês: você acha que o plano original de Deus era esse? Sim ou não? Não. Mas quem vive na carne, vive para a morte. Mas quem vive no Espírito, reinará em vida. Meus irmãos, existe uma vida abundante disponível em Deus. O que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é: não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Cristo, meus irmãos, e existe uma nova vida para mim e para você. Existe uma nova vida para mim disponível. E esse estar em Cristo é um estilo de vida de governar em Cristo. É o governo do céu. Sabe, é você governar o céu aqui na terra. Você governar o céu aqui na terra. Eu estou em Cristo. Se eu estou em Cristo, e Cristo, Ele é Deus, eu consigo exercer esse poder de Deus aonde eu estou. Então, meus irmãos, aonde nós estamos, a gente consegue exercer este poder. Esse poder que é Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então eu quero fazer um convite para vocês nessa noite. Um convite para que, independentemente dos caminhos que nós possamos ter percorrido, sejam eles atalhos errados, escolhas erradas, caminhos que nos fizeram às vezes demorar mais do que queríamos, Deus está hoje nos disponibilizando uma nova oportunidade para que em Cristo e nessa vida no Espírito a gente exerça o reino de Deus aqui na terra. Uma vida com Cristo, uma vida onde em Cristo já nenhuma condenação há, uma vida onde o reino dele, de justiça, de paz e alegria no Espírito, começa a avançar, começa a te fazer prosperar, começa a te capacitar aonde você não tem mais força. Eu vejo pessoas aqui sem forças, sem qualificações, não é qualidade. Não é qualidade, é sem qualificação, mas no Espírito você sendo qualificado, no Espírito você sendo capacitado, no Espírito você sendo de uma forma munida
de poder que vem do alto. Amém? Gostaria de convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Estar em Cristo é um modo de governo do céu. Então eu quero te convidar essa noite a exercer o governo do céu, meu irmão. A exercer o governo do céu. Então eu gostaria de começar esse momento de oração final, onde você mesmo possa refletir na sua vida os caminhos que você possa ter escolhido, caminhos que não eram os caminhos exatamente que Deus tinha para você. E agora você e Deus aí possa, você fazendo uma oração com Deus, você possa pedir perdão se for o caso, pedir ajuda, uma ajuda que vem do alto, e falando: Senhor, eu estou aqui de forma sincera, pedindo a Ti, Senhor, um recomeço, pedindo a Ti um recálculo, Senhor, dessa minha rota, em nome de Jesus. O louvor vai cantar uma canção, e você seja sincero diante de Deus na sua oração. Sabe, se você não sabe, não tem as palavras certas, simplesmente fala assim: Deus, eu preciso de ajuda. Fala assim: Deus, eu preciso de ajuda. Espírito Santo, Pai, nós estamos aqui porque cremos em Ti. Nós cremos em Ti e cremos na vida no Espírito. Pai, a Tua palavra diz que é o Teu Espírito que nos convence de todas as coisas. Então, Espírito Santo, ministre os corações dos Teus filhos nessa noite. Pai, que essa palavra que foi ministrada, ela venha surtir os efeitos que o Senhor determinou para cada um deles aqui que está nessa noite. Pai, que eles possam reconhecer e assim diante de Ti, Senhor, buscar os consertos dessas rotas. Pai, buscando em Ti os novos caminhos, buscando em Ti, Senhor, o recálculo dessas rotas, em nome de Jesus. Se você ora em línguas, comece a orar um pouco em línguas. Vamos movimentar as águas do Espírito. Se você ora em línguas, vamos começar a orar em línguas. Ore em línguas, comece a clamar no Espírito. Meus irmãos, é a vida no Espírito, não é a vida carnal, é a vida no Espírito. Comece a orar em línguas aí. Comece a agitar as águas do Espírito dentro de você. Choromodorocototoro, choromodorocotô, choromodorô, xerererecanterei, choromodorocotoro, minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade. Quando você está orando em línguas, meu irmão, e o vento o mesmo forte Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos vivifica o seu corpo mortal, porque é o seu Espírito que está orando diretamente com o Espírito de Deus. Seja fervoroso, ore, ore em línguas, ore em línguas. meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, Realidades do meu céu na Deus. terra, realidades do céu na terra. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Não terminou, tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu vejo uma grande comporta, não é porta, é uma comporta, sabe, de navio cargueiro,
aqueles navios cargueiros quando abrem assim, de soja, de sal, de açúcar, quando abre, cai assim de uma vez. O Espírito Santo está me dizendo que são realidades que já existem no mundo espiritual. É a sua vida do governo do céu sendo vivida aqui na terra. E quando você começa a dar o passo, dessa vida de governo do céu aqui na terra, essas comportas começam a se abrir sobre a sua vida. Sabe, aquilo que já existe, meu irmão, já existe no mundo espiritual, ele começa a se tornar realidade aqui na terra. Eu vejo, e é branco que eu estou vendo, não sei se é açúcar, se é sal. Eu vejo a comporta abrindo assim, caindo, mas é caindo muito sobre as nossas vidas, caindo muito sobre a vida da igreja, caindo muito sobre vocês. E o que o Espírito Santo me mostra é que são exatamente os seus planos, os seus projetos, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Só que é o seguinte, é a sua vida de governo do céu, é a sua vida de determinar justiça no Espírito, de determinar paz no Espírito e de determinar alegria no Espírito. Sabe, quando a Bíblia fala de você chamar à existência aquilo que ainda não existe, é exatamente isso, é você andar no Espírito e você chamar com a sua palavra, com a sua boca de fé, aquilo que os seus olhos não veem, mas aquilo que o seu coração já crê. Amém? Então, eu gostaria que você agora pegasse e se abrisse, e essa comporta vai de uma forma se abrir por completo sobre as nossas vidas. Nós vamos cantar novamente essa canção, e eu creio no poder do Espírito vindo agora sobre as nossas vidas de uma forma sobrenatural. E eu declaro comportas dos céus abertas, comportas dos céus abertas, onde tudo aquilo que já existe no mundo do Espírito venha se concretizar sobre as suas vidas, em nome de Jesus. No esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Nós queremos te agradecer, Senhor.